Transformação de energia elétrica em mecânica. O que um motor elétrico possui de essencial para funcionar? Energia. Qual o princípio físico usado para explicar o seu funcionamento? Um gerador de energia, que seria, no caso, a bateria. Forças de natureza elétrica e magnética. Há cerca de 2.500 anos, na antiga civilização grega, descobriram que o âmbar, uma pedra de cor amarela proveniente da resina de certas árvores, quando esfregado com a pele de animais, passava a atrair pedaços de palha, sementes de grama, penas e outros corpos leves. Se substituirmos o âmbar por um cano de PVC, teremos o mesmo efeito. Os gregos também conheciam uma pedra mineral, a magnetita, originária de uma região da Grécia Antiga chamada Magnésia, que tinha a capacidade de atrair o ferro. Materiais com tais características da magnetita são conhecidos como ímãs. No final do século XVI, o médico inglês William Gilbert estabeleceu a diferença entre fenômenos elétricos e magnéticos. O âmbar atritado exerce uma força elétrica sobre materiais leves. A magnetita, ou ímã, exerce uma força magnética sobre pedaços de ferro, de cobalto, de níquel e de ligas que contêm esses elementos. Existe uma grande variedade de ímãs, com tamanhos e formas específicas para as mais distintas funções. Polos de um ímã e suas propriedades de atração e repulsão. Pequenos pedaços de ferro são atraídos com maior intensidade por certas partes do ímã, as quais foram denominadas polos magnéticos do ímã. Os polos de um ímã recebem as denominações de polo norte magnético e polo sul magnético, ou simplesmente de polo norte e polo sul, de acordo com a seguinte convenção. Polo norte de um ímã: extremidade que aponta para o norte geográfico da Terra. Quando o polo norte de um ímã é colocado próximo ao polo norte de outro ímã, eles se repelem. O mesmo é verdadeiro para um polo sul próximo a outro polo do mesmo tipo. Mas se dois polos magnéticos opostos forem colocados próximos, aparecerá uma força atrativa entre eles. Polos magnéticos de mesmo nome se repelem, e polos magnéticos de nomes opostos se atraem. Atenção! Não se deixe enganar. Um ímã não possui um polo positivo e outro negativo. Se assim fosse, os elétrons em excesso numa das pontas, atraídos pela outra, se redistribuiriam por todo o ímã e seus polos se descarregariam imediatamente. Ao redor de um ímã, existe uma região do espaço denominada campo magnético, que pode ser visualizada pela orientação da limalha de ferro espalhada ao seu redor. Essa orientação das limalhas de ferro mostra as configurações das linhas de indução. Deve-se observar que as linhas de indução são fechadas. Elas emergem do polo norte, penetram no polo sul e se fecham, passando pelo interior do ímã. A bússola possui um pequeno ímã constituído de um ponteiro ou agulha apoiada sobre algo, ficando livre para se mover. Longe da interferência de outros ímãs, as agulhas magnéticas indicarão a direção dos polos magnéticos da Terra. A configuração do campo magnético terrestre é parecida com a de um gigantesco ímã em barra, localizado próximo ao centro do planeta. A maioria dos cientistas que estudam a Terra pensa que o movimento de cargas, movendo-se circularmente no interior do manto derretido da Terra, cria seu campo magnético. A agulha magnética indica em cada posição a direção e o sentido do campo magnético criado pelo ímã. Note que a agulha posiciona-se sempre tangente às linhas de indução do campo magnético. O experimento de Ørsted.
Este experimento é uma adaptação do que o dinamarquês Hans Ørsted realizou em 1818. Mostrou que uma corrente elétrica num condutor cria um campo magnético ao seu redor, como acontece num ímã. Isso é uma evidência de que cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. Um fio reto percorrido por uma corrente cria ao seu redor um campo magnético representado por linhas circulares concêntricas. O sentido do campo magnético é obtido pela regra do parafuso da mão direita, também conhecida como regra de Ampère. O dedo polegar indica o sentido da corrente convencional e os outros dedos indicam o sentido do campo magnético. É como se a mão estivesse apertando um